Todos acharam? Lucas capítulo 10, verso 21, o mesmo texto que nós lemos no começo do culto. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvirdes e não ouviram. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai Santo, estamos diante de Ti, e a única coisa que está diante de nós é o Seu texto escrito, impresso, inspirado e suficiente e traduzido para nós, e tudo isso é fruto da Sua graça e da Sua bondade, Deus. O pregador sempre está mais dentre os ouvintes do que pregando, pois é o Seu próprio Espírito, ó Deus, que fala aos nossos corações. Que a voz humana, que os pensamentos humanos que estão contrários, ó Deus, acrescentando ou tirando da Sua palavra, sejam silenciados. Que nós, as Suas ovelhas, que conhecem a Sua voz, deem ouvidos exclusivamente à Sua voz, ó Deus. Que o Senhor permaneça fiel e que a Sua palavra, ó Deus, não volte para o Senhor de forma vazia, mas como a chuva que cai, ó Deus, na terra, que ela venha cair em nossos corações e frutificar a 30, 60 e 100 por um. Frutifique-nos, ó Deus. Faça-nos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos crescer em todas as virtudes. Mostre-se a nós, ó Deus. Não ousamos ir até Ti pelas nossas próprias forças, intelecto ou descendência, mas nós cremos que o Senhor veio até nós através do Seu Filho, do Seu Espírito e da Sua palavra. Fale conosco, fale com a Sua igreja, comunique-nos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se estiver muito alto o microfone, pode abaixar um pouquinho, tá? Irmãos, escatologia é o que nós chamamos de o estudo do fim dos tempos, ou estudo do fim do mundo, ou estudo do fim das coisas como nós a conhecemos. E o fim dos tempos, irmãos, ou escatologia, ou escatom, ele não vai começar 1000 anos antes de Jesus voltar. E ele não vai começar muito menos 7 anos antes do milênio de Jesus voltar. Se é que a gente pode dizer assim. O fim dos tempos já começou há 2000 anos, com a vinda, a vida e a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão claro no Novo Testamento quanto o ensino da Trindade, o ensino da salvação pela fé, o ensino que a igreja é o corpo dos remidos que adoram a Jesus. Isso é claro como um cristal no Novo Testamento. E a passagem diante de nós, irmãos, por assim dizer, ela é cada palavra, ela é escatológica. Cada palavra que Jesus escolhe para orar e para dizer aos seus discípulos tem a ver com o fim dos tempos. Ele está dizendo que isso já começou. Reparem que verso 21 ele diz: naquela mesma hora, a gente vai ver que hora é essa, se não está fresco o sermão passado na cabeça de vocês. Jesus exultou no Espírito Santo. E essa palavra exultou no grego, ela é tão rara e ela é tão difícil de traduzir que a gente precisa de uma frase para traduzir ela. Exultou aqui significa a alegria da nova criação, a alegria que nós vamos sentir quando nós estivermos na presença imediata de Deus no novo céu e na nova terra. É aquilo que os profetas Isaías, Jeremias e todos os outros profetizavam, dizendo que quando Yahvé voltar e restaurar a terra e restaurar o cosmos, Ele vai nos dar uma alegria tão grande, que Pedro vai dizer que é uma alegria indizível e cheia de glória. E Jesus, ele experimenta essa alegria do fim e do futuro no presente, porque ele está inaugurando e começando o fim, se a gente pode falar e usar essas palavras.
Irmãos, a palavra Apocalipse aparece em quase todos os versículos, e onde não aparece, ela está implícita. Vejam comigo, verso 21. Ocultaste essas coisas aos sábios eruditos, e o Senhor fez um apocalipse com os pequeninos. O Senhor revelaste essas coisas aos pequeninos. Verso 22. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser fazer um apocalipse, fazer uma revelação, revelar, e assim por diante. Ele vai dizer no final que muitos profetas e reis queriam ver o que? O fim, a restauração de todas as coisas. Jesus, ele está trazendo e inaugurando todas essas coisas. A gente precisa ter isso em mente quando a gente lê uma passagem tão gloriosa e tão profunda como essa. E uma outra coisa, irmãos, para nós iniciarmos, essa passagem, essa oração de Jesus, esse ensino de Jesus, está completamente baseada, por minha conta em risco, em Daniel capítulo 2. E se vocês não se lembram, Daniel capítulo 2 é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, e ela diz o seguinte: que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o cara mais importante da sua época, no século 6 e 5 a.C., ele era simplesmente o rei do mundo. Todos os reinos estavam submissos a Nabucodonosor, e ele tem um sonho que o perturba muito, e ele diz que todos os sábios e adivinhos e eruditos do seu reino precisavam dizer que sonho era aquele, e a interpretação. E os sábios, os magos da Babilônia, eles queriam que ele contasse o que era aquele sonho. Nabucodonosor disse: não, eu não sou besta, vocês simplesmente vão interpretar como vocês quiserem. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação correta do sonho. Ninguém conseguia fazer isso. Ele dá um edito falando que vai matar todos os sábios, todos os magos, todos os eruditos do seu reino serão mortos, aniquilados. Então um jovem, um moço de um povo estranho, cativo, um judeu chamado Daniel, é chamado. Ele diz: rei, eu não sou melhor do que os outros, não sou mais sábio, mas o Senhor dos céus e da terra, que revela os sonhos e revela o futuro, Ele me revelou o seu sonho. E o Senhor sonhou com uma grandiosíssima estátua. Ela tinha a cabeça de ouro, ia descendo prata, bronze, e os seus pés eram ferro misturado com barro. E a gente vai ver depois que a cabeça de Nabucodonosor, são os restos do corpo, são os reinos que sucederiam a Babilônia. Ele diz que ele vê lá do alto da montanha uma pedrinha lá no céu que cai sem auxílio de mãos humanas, bate no pé da estátua e esmiuça, e a estátua vira um pó e vira um nada. E essa pedrinha começa a crescer e vira uma montanha que cobre toda a terra. E ele diz: ó rei, essa pedrinha que o Senhor viu é o reino eterno e inabalável de Yahvé, o meu Deus. Nabucodonosor se prostra, coroa Daniel, dá-lhe honras inconcebíveis e proclama que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Toda essa passagem de Daniel capítulo 2, como a gente vai ver, e eu vou retomando a Daniel capítulo 2, está presente aqui em Lucas capítulo 10, verso 21, 22, 23 e 24. Primeira coisa que nós vamos ver no nosso texto, então, irmãos, nós vamos ver 3 coisas sobre a revelação da Trindade para nós. Primeira coisa, nós vamos ver qual é a natureza da revelação, o que é essa revelação. Vejamos o verso 21 novamente. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Muito parecido com a oração do Pai Nosso. Então Deus é um Pai que está presente, que está perto de nós, cuidando de nós, e ao mesmo tempo Ele está transcendente a nós. Ele está no céu e na terra, Ele é o Senhor do céu e da terra. Pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Primeira pergunta, irmão, sobre a revelação é: quem revela o reino? Quem revela a verdade para nós? E eu gostaria de dizer para vocês que sempre o revelador é a divindade. Eu não defini Deus, mas aquilo que você está dizendo que está revelando o que é o reino, o que é uma boa vida, o que é a verdade, o que é todas as coisas, é aí que está o seu Deus. E no caso aqui, irmãos, essa revelação da salvação ou do reino de Deus, Jesus disse que é Deus Pai que revela. É Deus e Deus somente que revela o que é o reino, o que é a vida eterna e o que é a verdade absoluta e eterna. É Deus que revela para nós. Irmãos, todo pensamento não cristão, todo,
da história, de Adão até o último não cristão, é baseado no seguinte: o ser humano é Deus e o ser humano revela a verdade para si mesmo. Vocês estão entendendo? Isso é o resumo da filosofia inteira, né, Vitor? O ser humano que quer ser Deus, ele é o revelador das coisas para si mesmo. Ou antes, quando o ser humano adora a criação, é alguma coisa da criação que se revela de forma autônoma para o ser humano. Vocês veem que o princípio permanece imutável, inabalável. O revelador é o Criador. O revelador é a divindade. E a grande pergunta que você tem que se fazer é: quem está revelando as coisas para você? Será que você vai fazer qualquer coisa do seu cotidiano e você... deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. A minha razão é divina, minha razão é inabalável, é soberana. Então deixa eu raciocinar aqui o que eu tenho que fazer. Deixa eu raciocinar aqui como eu devo criar os meus filhos, como eu devo tratar a minha esposa, como eu devo trabalhar. Quem é o revelador para nós? Porque se você não for para a revelação, que é a palavra de Deus, para você saber como você deve viver cada aspecto da sua vida, você é o seu revelador, você é a sua divindade, você está cometendo a auto-idolatria que Adão pecou. Esse é o princípio do pecado, esse é o fundamento do pecado, você querer ser Deus. Então a primeira coisa que Jesus fala para nós é que o revelador é a divindade. Ou seja, só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito, e aqui o Pai está em foco, e o Pai é que revela essas coisas para nós. Não é nós que revelamos, não é a tradição da igreja como os romanos acreditam, não é a placa da igreja que revela, não é a sua tradição, não são seus pais, é o próprio Deus que revela todas as coisas para vocês e para mim. Segunda coisa que a gente tem que prestar atenção: qual é o conteúdo dessa revelação? Não fica muito claro, né? Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois ocultastes essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Essas coisas não está especificada, porque Lucas entende que a gente está lendo o contexto. E o contexto foi a pregação passada. Jesus envia 70 discípulos para pregar o reino de Deus, para estabelecer a autoridade messiânica do reino de Deus na terra, expulsando demônios, curando enfermos, anunciando o Evangelho, anunciando que Jesus é o Messias. Esse é o conteúdo, irmãos. É o mesmo conteúdo de Daniel capítulo 2. O reino de Deus iria esmiuçar a estátua, aqui o reino de Deus. E reparem, irmãos, que no contexto passado que o Kaique leu para nós, quando os discípulos voltam, vejam comigo, capítulo 10, verso 18. Jesus disse para os seus discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele não está dizendo como Satanás caiu primeiramente, no primeiro momento, ou na queda do Lúcifer, alguma coisa assim. Não, ele está dizendo que naquela hora ele viu Satanás caindo. Ou seja, é uma forma simbólica de dizer o seguinte: enquanto vocês estavam indo pregando, expulsando os demônios, curando os enfermos, revertendo os efeitos da queda, eu vi o diabo caindo por terra. Eu vi o reino maligno sendo destronado e o reino de Deus sendo entronizado. Vocês veem? O reino de Deus, que é uma realidade futura, agora se torna presente na vinda de Jesus e na vida da sua igreja e dos seus discípulos. É a mesma coisa em Daniel capítulo 2. Os reinos babilônico, Assíria, Persa, Grécia e Roma, que era o último, o pé de barro e de ferro, eram todos como se fossem reinos governados pelo Satanás, pelo diabo. Eram reinos malignos. E ainda que Deus usasse-os, ainda assim eram reinos que não se dobravam de todo o coração a Deus. É uma pedrinha imperceptível que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vem por vontade própria, ele vem do céu sem auxílio de mãos humanas, e ele bate no pé da estátua e destrói todos os reinos da terra. Nenhum reino permanece, irmãos. O reino britânico, o reino otomano, o reino romano, todos os reinos vão perecendo e só a igreja permanece. Vocês perceberam isso? Na história, desde a vinda de Jesus, cai reino, entra reino, cai reino, entra reino. Os Estados Unidos, a gente pode falar que é o império moderno, mas a igreja permanece firme. O ocidente inteiro pode desmoronar e a igreja permanece firme, porque esse é o reino de Deus estabelecido eternamente. Vocês veem? Então o conteúdo, irmãos, é o reino.
Mas vamos colocar em uma linguagem mais simples. O que é o reino? E teologicamente o reino é o local, a atmosfera do exercício da autoridade salvadora de Deus. Mas os termos mais simples possíveis, reino é aquilo que nós desejamos e aquilo que nós pensamos que é a boa vida. Isso é o reino. E nesse sentido, todos os seres humanos buscam o reino. Todos os seres humanos desejam um reino. Vocês veem? Todo mundo quer uma vida boa. A não ser se a pessoa tem alguma depressão, distúrbio, mas mesmo assim, quer uma vida boa. Ninguém está dizendo, não, eu não quero uma vida desgraçada. Não, eu quero uma vida boa. Isso é o reino. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, que existem milhões e milhões de evangelhos aí fora revelando um reino totalmente antagônico e diferente ao reino de Deus. Você vai no shopping, o shopping é como se fosse uma igreja que está pregando para você que a vida boa é você ser igual aos modelos dos manequins e ter uma vida consumista. Você vai para a faculdade, para a escola, e é como se fosse uma igreja te pregando que a vida é boa, é uma vida intelectual, acadêmica. Você vai para o estádio de futebol, o estádio de futebol é absolutamente religioso, está pregando um tipo de boa vida em comunidade, gritando por um ídolo. Vocês veem? Toda a cultura humana é religiosa e está pregando um reino para nós. E você vem aqui 1 ou 2 horinhas no domingo e acha que isso é suficiente para formar a sua mentalidade e te direcionar ao reino verdadeiro. Você sai daqui, irmãos, existem bilhões de reinos aí fora, gritando nos seus ouvidos, escancarando nos seus olhos, dizendo, essa é a vida boa, essa é a vida boa. E basta 1 segundo para o nosso coração comprar a ideia. 1 segundo, irmãos, a gente se distrai do evangelho, a gente já começa a se perder nas coisas terrenas. A gente quer isso, a gente quer dinheiro, a gente quer carro. Está lá a propaganda proclamando o reino de Deus. Teologizando a propaganda consiste em você ter um carro do ano, uma casa boa, etc, etc. Vocês veem? Não é verdade que o nosso coração quer isso desesperadamente? É porque, irmãos, o pessoal aí fora entendeu melhor do que nós. Quando a gente está aqui brincando com ideias, eles sabem lá fora que o que pega o ser humano é o desejo pelo reino. Então as propagandas não ficam teorizando com vocês, elas te mostram aquilo e dizem, vocês precisam desejar isso, porque isso é a vida boa. E nós como igreja falhamos em mostrar que a vida boa consiste em ser pregado numa cruz e ser cheio de uma alegria de outro mundo, e sermos submissos ao nosso Rei, único Rei, que é o Messias Jesus Cristo. Vocês veem? Esse é o conteúdo do reino. Irmãos, pelo amor de Deus, tomem cuidado com as revelações do reino que vocês têm fora. Que nós venhamos a guardar o nosso coração nas Sagradas Escrituras, porque senão basta um estalar de dedo para o diabo nos enganar e nos pescar pela boca. Uma outra coisa, irmãos, a quem é revelado esse reino? Vamos ver verso 21 ainda. Deus não revela aos sábios e eruditos, e sim aos pequeninos. E aqui, irmãos, Daniel fala lá nas orações de Daniel capítulo 2 o seguinte: eu não sou mais sábio do que ninguém nesse reino, mas é Deus que me revela. Está se colocando como um pequenino. E na época de Jesus, a grande ideia do judaísmo era a seguinte: só os doutores da lei, só os PhDs em teologia, só aqueles que dedicam sua vida ao estudo integral das Sagradas Escrituras é que possui a revelação do reino de Deus, é que possui a revelação do próprio Deus. Jesus está dizendo, não, é o contrário. Os escribas, os fariseus, que ficam a vida inteira estudando a Bíblia, mas estudando de forma errada, para eles está oculto isso. E Deus revela isso aos pequeninos. Deus está revelando isso a prostitutas, pescadores, analfabetos, toda sorte de pessoas desprezadas na sociedade. Os pequeninos. Irmãos, Jesus não está dizendo que aquele que estuda teologia não sabe nunca nada, e aquele que é analfabeto sabe mais todas as coisas. Não é isso. Ele está dizendo da disposição do coração. Se a gente tem humildade de saber que nós não somos nada, não conseguimos aprender um ABC sem Jesus Cristo, então Deus se revela a nós. Mas se por outro lado a gente se acha orgulhoso, a gente se acha que sabe tudo, a gente se acha superiores aos outros, nós estamos mais cegos do que qualquer outra coisa.
É a disposição. Você pode ser um PhD em teologia e ser humilde, e você pode ser um analfabeto bíblico e ser orgulhoso. E por que Deus oculta? Vejam que forte essas palavras, irmãos. O Senhor oculta essas coisas, é algo ativo. O verbo está na voz ativa aqui. Então Deus efetivamente oculta isso daqui. Por quê, irmãos? Porque Deus sempre dá o que as pessoas querem para a sua própria condenação. Os escribas, os fariseus queriam a glória de um conhecimento para se mostrar, e Deus dá um conhecimento externo para eles, mas não um conhecimento do coração, e oculta isso a eles. Então vocês querem viver nas trevas do seu próprio orgulho? Eu vou dar isso para vocês, eu vou ocultar o meu reino. Vocês não querem meu filho? Eu não vou dar meu filho para vocês. Eu vou ocultar e vou satisfazer o desejo do seu coração para te condenar mais no dia do juízo final. E Ele revela essas coisas aos pequeninos. Sim, ó Pai, verso 21, porque assim o quisestes. Irmãos, a gente precisa ser completamente humildes, absolutamente vazios de nós mesmos. Pegue o narciso que habita no seu coração, degole-o pela garganta e suma, como João Batista disse: eu tenho que diminuir e desaparecer, e somente Cristo precisa crescer e aparecer em mim. É assim que nós sabemos, irmãos, que Deus está conosco, Ele está nos quebrando. E quanto mais conhecimento bíblico você tem, quanto mais intimidade com Deus você tem, mais humilde você é. Então, se você está virando orgulhoso, você está fazendo o oposto disso, e Deus está te castigando pelo seu orgulho. Amém? Vamos ver então, irmãos, verso 22, a segunda coisa do nosso sermão, que é quem tem autoridade sobre essa revelação. A gente sabe que Jesus disse que foi Deus Pai que revelou esse reino para nós, mas existe um mediador entre a revelação do Pai e os ouvintes pequeninos, e esse mediador é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E olha que belíssimas palavras do verso 22, irmãos. Jesus, como Deus, Ele já possui todas as coisas, mas como homem, Ele precisa conquistar e adquirir e receber todas as coisas. Então Ele diz: todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Todas, cada milímetro desse universo vasto é um presente do Pai ao Filho. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. Eu sei que o Kaique falou isso semana passada, mas irmãos, isso é inesgotável. O conhecer aqui não é simplesmente eu sei quem é o Victor, mas é uma interpenetração da Trindade, é um conhecimento absoluto, é uma intimidade, é uma relação de três seres pessoais: Pai, Filho e Espírito. Durante toda a eternidade, antes mesmo de criar todas as coisas, o Pai conhece e dispensa. Imagina, irmãos, a gente nunca vai experimentar isso, a plenitude sem medida do amor infinito e eterno do Pai sendo derramado sobre o Filho e sobre o Espírito de forma plena. O Filho eterno e absoluto dispensando o seu amor para o Pai e o Espírito, e o Espírito abraçando o Pai e o Filho em seu amor infinito e eterno. Eles possuem uma inquebrável e incompreensível relação de amor. Eles se conhecem, e vejam que cada pessoa da divindade é absolutamente infinita. Nenhuma criatura pode conhecer Deus exaustivamente. E aqui está dizendo que Jesus, que é onisciente, pode conhecer toda a extensão infinita do Pai, e o Pai, que é onisciente, pode conhecer toda a extensão infinita do Filho e o Espírito concomitantemente. A gente precisa ter essa visão alta e elevada de quem Deus é, irmãos. É por isso que a gente fica falando que Deus não precisa de nós, porque Ele já tem tudo em si mesmo. Se Deus fosse igual ao Deus dos testemunhos de Jeová, ou dos muçulmanos, ou dos judeus, que é uma pessoa só, que miserável ser é esse? Porque uma única pessoa não sabe o que é amor. Amor implica uma outra pessoa. Um ser que é só uma pessoa, ele precisa da sua criação para aprender o que é amor. Você já pararam para pensar nisso? Que patético que é um Deus monopessoal. Patético.
Um Deus, Criador do céu e da terra, precisa de mim para aprender o que é amor, porque ele não sabe, porque ele é burro, em outras palavras. Mas o Deus verdadeiro não. Pai, Filho, Espírito se interpenetrando numa relação de amor infinita e eterna. Esse é o homem que morreu por nós, Jesus Cristo. E ele continua, irmãos, final do verso 22. Vamos ler: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, o que significa essa expressão aqui? Eu vou fazer uma brincadeira agora, mas é uma brincadeira séria. E vocês vão ter paciência comigo, vou pedir um pouco de paciência, porque eu vou usar um linguajar absolutamente esquisito aqui. Mas vai ter um propósito pedagógico, eu prometo para vocês. Então me suportem. Imagine um pregador, imagine eu, lendo esse texto para preparar um sermão. E eu chego diante dessas palavras: aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu digo, não é possível que Jesus falou uma coisa dessa. Se Jesus disse isso, está dizendo que quem tem o livre-arbítrio na salvação é somente Jesus, porque revelar o Pai significa salvação, é um sinônimo. E Jesus está dizendo: eu só salvo aquele quem eu quiser. Eu só revelo o Pai, eu só revelo o reino, eu só me revelo para aquele que eu quiser. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Jesus não está falando um negócio desse. Eu vou fazer a pesquisa mais profunda aqui que eu puder. Não é possível. Então eu fui lá e falei, algum escriba, algum copista da Bíblia deve ter adulterado esse texto. E eu fui e peguei o texto grego e li em todos os manuscritos do século II ao século X. Li no Códice Sinaítico, no Códice Vaticano, peguei os papiros, o P45 que tem esse texto aqui, e vi milhares de manuscritos. E a minha conclusão foi que nenhum escriba adulterou esse texto. Não há mudança de ordem de palavras. Eu falei, bom, então que raio de tradução é essa que eu estou lendo aqui? Pelo menos não foi adulterado o texto. Mas não pode significar uma coisa dessa. Eu vou para uma interpretação mais profunda. Então eu vou para uma interpretação morfológica e etimológica, vamos ver a forma das palavras aqui. Eu vi que as três palavras, a quem o Filho quiser revelar, o Filho quiser revelar, boletai, huios, apocalipsai, no grego. Eu falei, boletai é um verbo no subjuntivo, huios é um substantivo nominativo, e apocalipsai é o complemento verbal. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. E eu peguei cada uma dessas três palavras e vi em toda a literatura grega. Todo lugar que foi escrito grego e foi usado essas palavras, eu vi na filosofia e literatura grega, no Antigo Testamento traduzido para o grego, eu vi nos pais da igreja escreverem em grego, no Novo Testamento. E depois dessa vasta pesquisa que eu fiz, a conclusão foi o seguinte: esse texto significa aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Jesus está brincando comigo. Eu vou o último nível mais profundo. Eu fiz uma diagramação sintática do verso. Eu vi todos os encadeamentos das orações. Eu vi oração subordinada, oração preposicional, enfim, culminando nessa cláusula de segmento. E a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: pasmem. O texto significa aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, o que eu quero dizer com essa brincadeira? Brincadeira, mas eu, Kaique, faz isso com todo o texto que a gente prega, viu? Depois tem gente que fala que pastor não precisa ser tempo integral ou fazer um sermão igual fazer um miolo. Mas enfim, irmãos, o que eu quero dizer com essa brincadeira é o seguinte: não existe teologia no mundo capaz de distorcer e quebrar essas palavras. Não existe teólogo na história capaz de distorcer o que Jesus está falando aqui. Não existe sabedoria humana, não existe instrumento, não existe retórica, não existe braveza de púlpito capaz de distorcer o que Jesus falou aqui da forma mais clara possível. Se vocês ensinarem essas coisas para Luiz e para Sara, elas vão saber. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, a salvação pertence unicamente a Jesus Cristo. É Ele que tem o livre-arbítrio e vai escolher quem Ele salva e quem Ele não salva. Não é nós. Ou Jesus está louco aqui. A única forma de você negar isso é dizer, eu não acredito no que está escrito aqui. Amém, irmãos? A autoridade da revelação do reino de Deus, do próprio Deus e da salvação é um atributo e um arbítrio unicamente do Messias.
a quem recebeu todas as coisas do Pai, e Ele distribui a quem Ele quiser. Esse é o escândalo do Evangelho. Então Jesus não quer revelar aos escribas e fariseus, quer revelar essas prostitutas e pecadores, Ele assim bem o faz. E você só está aqui esta manhã porque Jesus quis revelar-se a você, não porque você quis. Aquele e somente aquele a quem o Filho quiser revelar. É isso que o texto significa, irmãos. Não tem interpretação aqui, só estou lendo. Amém? Esse é o escândalo. É muito fácil, eu não ia dizer isso, mas é muito fácil mostrar o que o arminianismo, ele tenta colocar um pé na reforma protestante e o outro pé no humanismo do século XVII, que Arminius estava inserido. Então, ao mesmo tempo que ele quer abarcar as escrituras, ele quer abraçar o humanismo da renascença. Isso é muito fácil mostrar historicamente nos escritos dele. E o humanismo diz: o homem é o centro e o umbigo do universo. Você tem essa contradição: é Deus ou é o homem? Então você tem todo um sistema criado para reconciliar isso. Mas não é isso que a Bíblia fala, irmãos. A revelação aqui é claríssima como a neve, como a água. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A vontade de Jesus, não é nosso. Amém? Terceira e última coisa, verso 23 e 24. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem os que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que veis e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Literalmente todo mundo do Antigo Testamento quis ver o Messias estabelecendo o reino de Deus. E esses miseráveis pescadores e pecadores estão tendo essa revelação suprema. E a grande pergunta é: bom, eu não estou vendo Jesus fisicamente, não é? Talvez você pense: bom, eu estou na mesma posição que o pessoal do Antigo Testamento, porque só os discípulos viram Jesus fisicamente. Não, irmãos, nós estamos na mesma posição que os discípulos. Nós vemos Jesus pelos olhos da fé. Vamos abrir um texto comigo? Lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Tenha o texto de Lucas em mente, porque é muito parecido, irmãos, é muito paralelo o que Pedro vai dizer aqui. Lá indo para o final do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do 3 ao 12 para a gente ver o contexto. Repare que Pedro vai começar igual Jesus começou o nosso texto, agradecendo e bendizendo a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservado nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelar no último tempo, seja com a vinda de Jesus, primeira vinda. Vejam o verso 6. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar essas coisas. É paralelo com o nosso texto, irmãos.
Pedro está dizendo que agora, no fim dos tempos, nós temos uma alegria indizível e cheia de glória no Espírito Santo. E ele diz que nós vemos a Jesus pelos olhos da fé, não pelos olhos físicos. Ele vai dizer que como nós vemos Jesus, quando nós lemos os que os profetas disseram sobre Jesus. É quando a gente lê a Bíblia que a gente vê Jesus Cristo. Vocês veem? É quando a gente vê o que os profetas falaram para nós, os apóstolos, que a gente tem uma alegria tal que a gente consegue suportar qualquer sofrimento. Em outras palavras, voltando para Lucas, quando você lê a Bíblia com fé, com devoção, com oração, com entendimento e colocando em prática, é 1000 vezes melhor do que se você estivesse num monte com Moisés, ouvindo a voz de Deus trovejar no Sinai. Quando você lê a Bíblia com fé, isso te traz mais edificação do que se você estivesse com Isaías, vendo o céu aberto e os serafins cantando Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Quando você lê a Bíblia com fé, e isso é instrumentalizado pelo Espírito Santo, isso faz mais bem do que se você estivesse com Pedro, Tiago e João, naquele monte, vendo Jesus sendo transfigurado em glória, e uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro diz isso. Pedro diz: olha, eu ouvi com os meus próprios ouvidos a voz que veio do monte, do céu. Eu vi Jesus Cristo sendo transfigurado. Mas vocês têm um fundamento muito mais firme do que isso, que é a palavra de Deus. Vocês veem? Então, irmãos, toda vez que você lê a Bíblia, por mais trivial, por mais simples, por mais metódico e cotidiano que seja, isso é operado pelo Espírito. Você está vendo Jesus Cristo com os olhos da fé, espiritualmente falando. É assim que você se aprofunda no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. É assim que, como Paulo diz em 2 Coríntios 4, que você vê a glória de Deus na face de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E a aplicação é muito simples, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia com fé, olhando para Jesus aqui. Essa é a única coisa que vai edificar nossas almas. Isso é o que vai nos trazer consolo, alegria, fundamento, significado, propósito, quando a gente lê a palavra de Deus com fé, olhando para Cristo Jesus nela. Eu quero concluir, irmãos, com 4 conclusões, ou 4 aplicações. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeira, uma pergunta: onde está a sua alegria? Jesus disse, naquela mesma hora, o texto diz: Jesus exultou no Espírito. Deixa eu perguntar para vocês: vocês estão experimentando essa exultação, essa alegria indizível e cheia de glória, essa alegria do novo céu e da nova terra sendo antecipada no seu coração? Esse preenchimento, essa completude de amor é experimental no nosso coração, irmãos. Não tem que ficar aqui no reino das ideias, tem que descer para o nosso coração, tem que ser mais real para nós do que qualquer coisa física que a gente está vendo. Ou será que nossa alegria está em comer as migalhas que o diabo amassou no terreno deste mundo? Onde está a nossa alegria? A alegria de Jesus é ver o reino de Deus e o próprio Deus sendo revelado às pessoas. É ver a igreja indo e pregando o Evangelho, destronando Satanás, estabelecendo o reino de Deus. Onde está a nossa alegria? Será que está em comer fora e assistir uma Netflix e viver uma vida absolutamente banal, vazia, tediosa? Ou é vivermos igual loucos aquilo que radicalmente Jesus disse para nós vivermos, a cruz? E enquanto nossas mãos estão sendo pregadas na cruz, nós estamos cantando hinos, porque a nossa alma está pulando de alegria em nós. Existe uma alegria disponível para todos os pequeninos que vêm até Jesus. Isso precisa ser claro, precisa ser sentido, precisa ser experimentado em nosso coração. Segunda coisa, a revelação especial ilumina a revelação geral. Revelação especial, irmãos, é a Bíblia. Revelação geral é toda a criação.
E você só vai entender tudo o que acontece ao seu redor, com você mesmo, com as pessoas, com a igreja, com a sociedade, quando você coloca esses óculos aqui. Ou seja, os pequeninos entendem mais da realidade do que qualquer erudito e filósofo que existe por aí. Se a gente está vendo as coisas pelo óculos da palavra de Deus. Só um exemplo, a história. Qual que é o significado da história? Ninguém sabe, irmãos, qual é o significado da história. Cada pensador diz uma coisa. Será que a humanidade está progredindo? Será que a humanidade está regredindo? Será que a gente está caminhando para um reino socialista ou capitalista? Uma utopia? Ou será que nós somos seres em evolução? Ninguém sabe o significado da história. É totalmente engraçado ler filosofia da história, porque ninguém sabe. É como um cego falando para outro cego. Irmãos, a Bíblia fala claramente o que é a história. A história é o palco no qual Deus é glorificado, salvando e condenando as pessoas. Esse é o significado da história. E todas as coisas devem ser vistas por essa lente. Terceira, seja grato por Deus por todas as coisas. Seja grato a Deus por todas as coisas. Irmãos, cada coisa que a gente sabe, vê, experimenta, é uma revelação de Deus. Você não consegue juntar 1 mais 1 se Deus não revelar para você. O sabor do sorvete, da comida que você está comendo, é Deus que está revelando esse sabor para você. As coisas que vocês estão vendo agora, é Deus que está revelando para você. Tudo é revelação de Deus para você. Não é você com a sua razão onipotente que sabe das coisas. Cada coisa que você sabe, vê, experimenta, fala, é Deus que está revelando para você. E é um absurdo você achar que é você que está fazendo as coisas. Tudo é revelação, irmãos. Tudo é revelação de Deus para nós. Não existe nada que nós tenhamos por nós mesmos. Quarto e último lugar, eu quero focar no verso 21. Ele diz que Deus Pai ocultou essas coisas aos sábios instruídos e revelou aos pequeninos. E essa revelação aos pequeninos faz Jesus exultar, faz ele ser cheio de alegria. E a última conclusão é: pais, exultem no Espírito ao ensinar os seus filhos pequeninos. Sejam iguais a Cristo. Ele exultou no Espírito por ensinar essas coisas aos pequeninos. E aqui Jesus usou pequeninos metaforicamente, mas nós estamos usando literalmente agora. Você não vai conseguir ser pai e mãe no braço, na força do seu braço. Você só vai fazer isso no poder do Espírito. Você só vai sentar e ensinar a palavra de Deus para eles no poder do Espírito. E isso tem que te trazer alegria. Eu sei que criar filhos, eu vou saber daqui a alguns meses, deve ser a coisa mais difícil do mundo. E é por isso que Deus fala: faça isso no poder do Espírito. Use a minha sabedoria e não a sua. Está tudo aqui, manual de como criar filhos. E isso deve nos trazer alegria. Discipulem, catequizem, ensinem a palavra de Deus aos nossos pequeninos. Amém, irmãos? Tudo é revelação para nós. Vamos orar.